Mais uma vez, boas-vindas a todos vocês que estão conosco nessa jornada desde janeiro e qualquer pessoa que está ao vivo pela primeira vez, eu gostaria de dar as boas-vindas calorosas. Eu sou Teresa Blumenstein, eu sou uma das coordenadoras globais da Coalizão de Justiça de Religiosos. E eu tenho o privilégio e a honra de acompanhar todos vocês. Conforme a gente se prepara, nós precisamos revisar o progresso que a gente tem, aqueles que estão seguindo a gravação, que entraram agora. Vocês sabem que depois do nosso segundo chamado em fevereiro, vocês receberam algumas tarefas durante esses meses de fevereiro e março. E então hoje, muito do nosso tempo junto vai ser dedicado para compartilhar o nosso progresso em tentar, mais especificamente, nós vamos ouvir uns dos outros sobre as experiências que nós temos em tentar fazer contato com uma sociedade civil que está monitorando o progresso dos ODCs no seu país. Nós precisamos, a equipe que vai responder para o progresso, o relatório de progresso nos ODCs do seu governo nesse fórum e para aqueles que estão da região Ásia-Pacífico, nós, vocês são a única região que já tiveram o fórum regional. Então, se você tiver alguém dessa região, também vamos ter uma oportunidade para compartilhar as suas as porções pequenas ou grandes do fórum que você pode seguir ou ver depois. Então, nós vamos estar verificando essas coisas e depois nós vamos ter duas coisas para ter um input e para crescer. Nós vamos analisar como que a gente pode achar e como que a gente pode refletir nos relatórios que foram submetidos pela sociedade civil em sessões anteriores do HLPF. E nós também vamos começar a pensar mais concretamente sobre como cada um de vocês gostaria de contribuir para essa série de sessões de informação que a gente tem no final desse programa, que a gente chama o SDG Lab. Isso vai acontecer no final de julho, como um- uma apresentação final para mostrar como um desfecho de toda essa experiência. Esse é o nosso plano. E antes que a gente entrar nessa discussão ótima, nós vamos começar, como a gente sempre faz,
com uma oração. Vamos orar. Deus, somos os seus amados. Todos nós somos felizes com o que nós somos e o que nós vamos ser. Nos ajude a empoderarmos com a sua liderança nas nossas vidas. Você sempre está querendo, esperando mais de nós, para as nossas nações e das nossas nações, para o nosso planeta e também do nosso planeta. Por favor, nos dê a paz e a força para estar com o seu poder. Nos dê a coragem para usar esse poder para estabelecer a justiça. E, por favor, nos dê fé na ressurreição, para que nós possamos ser pacientes e persistentes na nossa jornada em direção ao seu reinado. Amém. Agora, tem várias atividades que vocês devem ter feito desde o nosso encontro passado em fevereiro. Vamos perguntar se vocês tiveram sucesso no contato com as redes de sociedade civil que estão monitorando o progresso dos ODCs no seu país. E nós vamos ter a revisão voluntária nacional dos governos. Nós temos gente da Ásia Pacífico, nós vamos convidar a compartilhar reflexões nesse Fórum Regional de Desenvolvimento Sustentável. E aí nós vamos refletir nesse progresso, esse relatório de progresso que foi submetido pela sua sociedade nas sessões anteriores. E finalmente vamos nos perguntar em qual dos ODCs prioritários cada um de nós sente chamado para focar durante o laboratório no qual cada um de nós é convidado a falar. O primeiro é fazer contato com redes de sociedade civil que estão monitorando os progressos dos ODCs nas nossas nações respectivas. Temos muitas redes de sociedade civil em todos os países, em todas as regiões, e, e você foi convidado para fazer contato com eles e saber se tem alguma afirmação
ou alguma participação de qualquer forma na revisão e o que que está acontecendo em cada país neste ano. Eu recomendo alguns detalhes específicos que você pode incluir. Vou começar a, por favor, que vocês primeiro se apresentem, diga o seu nome, a sua congregação, os ODCs no qual você está trabalhando diretamente através do seu apostolado. E também aonde você está localizado no seu país, aonde você está trabalhando. E nós também gostaríamos muito que você peça aos representantes das redes se estão preparando o relatório para complementar o relatório do governo para o fórum desse ano. E depois, se estiverem preparando um relatório, para perguntar se tem alguma forma que você pode enviar ideias ou você pode se envolver de alguma forma no desenvolvimento desse relatório. Então, primeiro eu gostaria de saber como é que esse processo está indo para você. Vocês tiveram algum sucesso? Eh, Vocês têm redes alternativas operando no seu país que eu nem incluí na minha rede? Vocês descobriram que algumas redes não estão operando? Nós adoraríamos ouvir qualquer sucesso ou não na tentativa de fazer esse contato com uma rede no seu país. Eu vou agora parar de compartilhar a minha tela para que eu possa olhar muito bem para todos vocês. E eu quero convidar vocês, se vocês tiverem alguma atualização para compartilhar, seja positivo ou não, se vocês tiverem alguma coisa para compartilhar sobre a sua tentativa de fazer contato com alguma rede. Então, se você tiver interesse em falar, por favor, levante a sua mão. Você pode levantar a sua mão. Ou então você pode usar o botãozinho de levantar mão, que geralmente está debaixo do botão de reações, que pode ter um coraçãozinho, ou pode estar debaixo daquele botão de três pontinhos. Aí você vai procurar mais. Agora, se você tem uma câmera, você também pode abrir a sua câmera e dar um tchauzinho. E se tudo falhar, você pode se desmutar e simplesmente falar que você quer falar alguma coisa. Isso também vai funcionar muito bem. Tem alguém que fez alguma tentativa de entrar em contato com a rede no país que talvez gostaria de compartilhar a experiência? Sim, Conrado. Conrado, nós não estamos escutando você. Você não está mutado, mas por algum motivo eu não estou te ouvindo. Ah, sim, agora melhorou, melhorou. Bom, eu
Eu sou claretiano, eu trabalho na República dos Camarões. Eu estou em contato com uma equipe e efetivamente eles me responderam e eles, o que me deixa muito feliz é que eles falaram que eles vão, entrar em contato comigo para que a gente possa ter um contato, presencial e como é que a gente trabalha. Então, eu estou justamente, esperando o contato deles e assim que, bom, eu entendi, assim que tiver novidade, ele vai, vai avisar. Bom, isso é ótimo, muito bom ouvir isso, que você teve uma resposta tão calorosa. E qual foi a rede com a qual você estava em comunicação exatamente? Eu acho que. Qual foi aquele que respondeu para você exatamente? Como você está aí, você consegue ouvir? Você poderia, por favor, esclarecer qual a rede no Camarões que você estava comunicando, por favor? Eu acho que ele deve estar fazendo outra coisa, mas notícias ótimas para começar o nosso compartilhamento. Mais alguém tem alguma coisa para compartilhar? Se, se foi bem sucedido ou se você está querendo uma resposta? Alguém mais tem alguma experiência para compartilhar a respeito desses contatos que vocês fizeram com a sociedade civil? Alguém tem alguma novidade? Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma pergunta sobre como você pode tentar fazer contato com a rede no seu país? Tem alguma coisa que você pode fazer para nos ajudar com essa tarefa? Anthony, ótimo, por favor, prossiga. Bom, eu, eu não sei se eu posso compartilhar com você. Eu moro numa grande cidade e eu fiquei surpreso de encontrar um escritório do ODC e eles estavam, eu estava, o governo havia dado espaço, então eles estavam trabalhando com esses ODCs. Bom, isso é realmente intrigante, principalmente uma cidade pequena. Bom, qual foi a sua impressão?
Qual foi a sua impressão? Eles estavam tentando juntar dados? Qual foi? Então, isso é Canadá, sim? Bom, principalmente o Canadá não está reportando esse ano. É impressionante que eles estão continuamente ativos, é um bom sinal. Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de compartilhar? Ou experiência que gostaria de compartilhar? Sim, Ana Helena. Eu estou no Brasil, morando numa cidade chamada Linhares. Não é uma cidade muito grande, mas ela foi tomada pela lama de um desastre, de um crime, da Vale do Rio Doce, e que trouxe toda a lama, minérios e outras coisas mais, jogando pelo rio e desembocando no nosso mar. Então, diretamente ODS, eu sinto que a gente não tem essa fala, mas explicitamente nós trabalhamos junto ao Ministério da Mulher, da Reforma Agrária e dos movimentos sociais, com as mulheres, né, para restabelecer a economia, a saúde e a questão do feminicídio, que está muito alto no Brasil e muito dolorido, é muita dor o que a gente está sentindo na questão do feminicídio. E trabalhamos, então, em favor da mulher na questão da alimentação saudável, construindo hortas comunitárias, quintais frutíferos e trabalhando a agroecologia. Então, indiretamente e diretamente, nós trabalhamos com a mulher na questão da economia, no social e no ambiental, vendo a questão da saúde e também estabelecendo agora, através do Ministério da Educação, vários espaços para alfabetização de adultos. Então, eu sinto que a bandeira do Brasil é a luta contra a pobreza e a fome, a erradicação mesmo da pobreza. Porque se você dá educação, você está dando envolvimento à mulher, dando suporte, sendo protagonista da história e erradicar de fato a pobreza, né? E também é, estabelecendo outros valores também que nós precisamos. Então, eu acho que indiretamente nós estamos trabalhando com vários ministérios e quero colocar justamente esses três que falam diretamente das ODS em relação à fome, à mulher e à alfabetização. Saúde, claro, né? Envolve tudo. É isso. Muito obrigada por compartilhar e na sua comunicação e na sua
colaboração com esses ministérios, mulher, educação, agroecologia. Você já viu algum relatório ou alguma junção de dados que tem a ver especificamente com o monitoramento dos ODCs? Você já viu algum tipo de relatório assim? Quero falar para você que explicitamente eu não vi, mas a gente percebe essa grande preocupação. Inclusive, em alguns espaços, a gente vê o cartaz das ODS. Em outros espaços, com mulheres que estão trabalhando a questão da saúde, é explicitado a importância das ODS como sustentação sustentabilidade do planeta, da casa comum, envolvendo muitos. A movimentação das mulheres aqui é muito grande, graças a Deus. A Males que vem para o bem parece que acordou. E a questão do feminicídio é uma dor imensa que nós estamos sentindo aqui. Inclusive, o governo, né, tem se envolvido muito e fazendo leis para que, de fato, não digo ameniza, mas que resolva essa situação. É uma dor imensa. Obrigada pela oportunidade. Parece que há muitas redes fortes da rede social que estão lidando com isso, além dos ministérios, né? Parece que há muitas redes da sociedade civil que estão organizadas em volta dessas preocupações, gênero, educação, a sustentabilidade de cidades e mesmo se não estão debaixo do banner oficial ou debaixo dos SDGs exclusivamente, já estão com comunidades e conexões onde as pessoas estão coletando esse valor que pode ser canalizado num fórum como esse para oferecer exemplos fortes do status do progresso dos ODCs. Isso para você seria uma compreensão correta? Correta, você foi muito fiel e percebe que isso sim. Eu acho que há uma conexão entre as várias secretarias, com esse olhar, eu acho que está muito bem conectado, esses valores e essas preocupações também. Acho que você captou bem. Ótimo. Bom, agora vocês têm redes informais que não estão no meu diretório, mas são perfeitos para fazer esse trabalho. Então, eu encorajo você para continuar no seu relacionamento e continuar a pensar em como essas redes da qual você já faz parte, como você pode lidar com esses insights, essas experiências e conectar com as contribuições que você vai fazer para esse fórum. Parece que você tem uma fonte muito rica de insight e de perspectiva para oferecer Eu para sei. uma revisão do desenvolvimento sustentável no Brasil. Então, mantenha essas conexões e, por favor, use essas conexões para nos ajudar e nos informar para que a gente possa prosseguir em relação ao futuro. Muito bem, João Paulo. Olá, todo mundo. Eu sou João Paulo Malu, eu estou na República Democrática do Congo e eu
em cada dimensão diferente é possível. Um dos chefes do grupo ADC, o senhor Rakosh, Hakor, é, é, ele é um membro da pastoral. Eu estou interessado a entender esse movimento, porque realmente é um movimento muito ativo e os desafios, muitas pessoas jovens, embora tenham um nível de educação, eles não têm trabalho. Então, o importante é entender como empoderar esses jovens, e essa é a mensagem que nós trazemos para os jovens. Então, nós precisamos aumentar a conscientização entre os jovens e nós precisamos fazer a evangelização, não somente fazendo recomendações, mas também apoiando, porque a educação e a saúde são parte do nosso carisma, principalmente quando somos chamados a ajudar os mais pobres. Nós somos médicos do espírito e nós trazemos a boa nova. Então, esse é o nosso papel. Nós estamos tentando entrar nesse programa para entender melhor o que fez com que essas pessoas criaram essa. Esse é o tipo de contato que eu tive com o membro desse movimento. Muito obrigada. Bom, fascinante e muito criativo. Gostei que você não está se limitando a qualquer rede que possa já explicitamente estar monitorando os SDGs, mas você está olhando a sua rede da sociedade civil significativa e trabalhando na correção de assuntos ou de tópicos que estão no guarda-chuva do desenvolvimento sustentável e também redes fortes que estão nesse monitoramento. Então, isso é excelente e nós vamos estar muito interessados em ouvir como é que vão continuar as suas conversas e nós também vamos querer saber como que essas redes de jovens podem se tornar parte do processo de SDG. E com certeza no teu país e em tanto quantos países da sua região, isso é um componente grande da população e muitas vezes eles nem são consultados ou raramente consultados em relação à política. Então, essa estratégia é muito boa de descobrir lugares onde as pessoas estão conectadas e descobrir essa forma de monitoramento e exercitar as vozes como cidadãos importantes
e agentes de desenvolvimento para os seus próprios países e seu próprio futuro. Obrigada por sua criatividade e, por favor, continue a nos informar sobre o progresso dessa conversa. E se você fizer con- conexão com qualquer outra rede do seu país, por favor, nos informe sobre isso também. Muito obrigada. Mais algum comentário, alguma experiência para compartilhar sobre esforços feitos com a sociedade civil no seu país? Não estou vendo mãos. Ah, estou vendo uma mão, sim. Muito bem. Muito obrigado. Obrigada. Meu nome é José Focaco. Eu sou claretiano. É, eu estou sobre a direção do Jean, ele mencionou o nome, e nós estamos muito gratos por seu compartilhamento e também para estar em contato. Na minha função, eu não pude acessar o link que a gente compartilha, mas eu pude procurar informação e pude entrar em contato com essa associação. Nós, os jovens no Congo estão trabalhando nos ODCs e eu tento falar com eles para saber o que eles estão fazendo. E eles falam que no arcabouço da ação deles na sociedade civil, eles estão tentando preparar um relatório com ODCs diferentes, principalmente igualdade de gênero, porque hoje em dia, no nosso país, nós temos várias situações de desigualdade. Eu posso dar para você um exemplo rápido que se tornou bastante famoso. Começou com um vídeo onde uma mulher que estava sendo sexualmente molestada, ela teve que tomar uma ação, mas depois ela teve alguns problemas e ela entrou em contato com uma associação que advoga pelos direitos das mulheres. E isso também foi importante para pedir para o governo eh, acompanhar as pessoas, considerando a insegurança que as pessoas têm situações muito trágicas, onde as pessoas, esses são os casos de pequenos lojistas, e muitas vezes eles são expostos a crimes. Eu pude ver que alguns relatórios estão sendo escritos para pedir o respeito de alguns ODCs.
porque nós precisamos entender que temos um problema corrente de empregos, por isso que nós precisamos empoderar os jovens e, através de iniciativas importantes, nós vamos ser expostos a desigualdades e diferentes tratamentos. Isso é a minha contribuição humilde, mas eu só queria dizer que nós estamos dispostos a lutar essa luta para que nós possamos ter um apoio importante nesse trabalho. E me foi dito que o coordenador Macamba Hora de Bu, ele me disse que ficaria feliz de trabalhar conosco e eles vão estar em contato conosco. Então, esse foi o ponto de partida do nosso contato e isso é o que eu tenho para dizer. Muito obrigada. Nossa, Joseph, isso é incrível. Isso vai conectar super bem com o alcance que o João Paul estava descrevendo com a rede dos pastores, como contatar os jovens que já estão prestando atenção aos ODCs e esse arcabouço específico e conectá-lo com uma rede muito maior de jovens compartilhando as suas preocupações, mas que ainda não estão conectados com essa parte da conversa em torno do desenvolvimento sustentável. Eu também quero perguntar para vocês o seguinte: vocês têm disponível o nome dessa rede de jovens com os quais vocês estavam comunicando? Vocês têm disponível o nome? É, os jovens pan-africanos do Congo. Eu quero anotar para que a gente possa incluir nas nossas redes no futuro, para que a gente tenha a melhor lista de opções, para que a gente possa oferecer isso para todo mundo que participa desse programa no futuro. Obrigada por esse esforço, é muito bacana e eu estou bem animada para ouvir sobre esse acompanhamento desse processo e reportar. Eu acho que isso é o objetivo número 5, igualdade de gênero. Então, obrigada por esse trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia, todo mundo. Eu sou membro da congregação missionária e eu estou no Brasil já há 15 anos e pensando no compartilhamento da Ana do Espírito Santo, esse tema da mineração e todas as consequências devastadoras da tragédia de Brumadinho. Eu também tenho vontade de fazer um follow-up sobre os investimentos que os governos e os municípios estão fazendo com ou com outras tragédias de mineração que acontecem 2 anos atrás.
Nós tivemos a formação nós tivemos uma assessora, o nome dela é Sônia, ela é engenheira em lei ambiental e ela compartilhou muita coisa. Ela falou que a única coisa que mudou depois da tragédia de Brumadinho é que as empresas são obrigadas a fazer um relatório anual. Então, nós temos cenários excelentes. A pergunta é o seguinte: qual é o investimento que os municípios fizeram? A pergunta é muito séria. É quase como uma forma de lidar com a vida humana de Pôncio Pilato. Antes disso, a gente nem sabia. A tragédia de Brumadinho poderia ter sido evitada. Nós temos um bispo que estava no retiro e eles lançaram no, nós precisamos. Eles estavam chamando a igreja para não receber o dinheiro que vem da mineração, principalmente daqueles que têm sangue em suas mãos. Quando essa tragédia de Brumadinho aconteceu, primeiro nós nem tínhamos sinalizações para avisar os guardas e também teve mais de 200 mortes de pessoas que estavam comendo no restaurante. Agora, as empresas de mineração têm que fazer um relatório, é obrigatório agora. Mas qual é o impacto desse relatório nos governos locais e também na proteção das pessoas? Se não, nós só vamos orar para que não aconteça, mas quando acontecer, a tragédia vai ser a mesma. Então, eu acho que é muito importante eh, levar em consideração essa, esses pontos no fórum. Muito obrigada. Bom, esse foi um pensamento muito poderoso, muito bom e uma estratégia muito boa para analisar a injustiça. É, uma forma é sempre seguir o dinheiro. E se você tem a paixão e a energia, é sempre bom analisar os investimentos. Eu não me lembro da origem da ideia, mas eu sei que é uma frase comum que é compartilhada entre o pessoal da comunidade das Nações Unidas, dizer que um budget é um documento moral, ou seja, é evidência clara dos valores de um governo, que podem ser diferentes daquilo que eles falam. Então, isso realmente é um método, muito bom de chegar no cerne ou nos motivos verdadeiros do governo, o que faz com que seja mais complicado, que é a empresa de mineração de trás da tragédia de Brumadinho. Eles são, os bancos são os donos, né? Então, quando você
ver o investimento onde precisa ser investido é problemático. Como você falou, uma dos rastros de seguir. E outra coisa, informação pública, que desde 2019 a, a dívida das empresas é 2 trilhões de reais. Então, é interessante ver o que o governo vai fazer. A gente tem todo o cenário, como que esse dinheiro volta e, e também todas essas fragilidades das mesmas empresas. Bom, isso é um tópico muito bom de estudo que vai caber muito bem entre algumas das coisas desse fórum desse ano, principalmente o objetivo número 6, porque claro que a água é uma das primeiras coisas que são afetadas por esses acidentes de mineração. E o outro que pode ser também bom é o objetivo número 9, que tem a ver com infraestrutura, principalmente a parte de infraestrutura, porque mineração envolve infraestrutura e você está falando sobre investimento em salvaguarda e assegurar que a infraestrutura está boa, está sendo bem mantida. E depois, outro objetivo pode ser cidades sustentáveis, porque, como você e a Ana Helena descreveram, eh, teve uma destruição total quando há um desastre desse resultante de um projeto de mineração. Então, isso é um foco muito bom para o, o fórum desse ano. Não sei se foi essa rede que você estava pensando. Você falou sobre informar as igrejas de examinar as suas próprias finanças para ver se eles estão apoiando a mineração sem perceber, mas eu quero nomear para você ou para outros que estão interessados nesse tópico. Eu espero que você sabe sobre a mineração. Eles estão muito preocupados com esses assuntos, como motivados pela justiça. Eu acho que isso opera principalmente em espanhol, mas muitas vezes vão ter materiais em outros idiomas e talvez todo mundo saiba. Então, se eu puder, eu vou encontrar o site e eu vou colocar na caixa de bate-papo antes da gente terminar a nossa sessão de hoje. Não estou vendo outras mãos levantadas agora. Então a gente vai para no próximo assunto, para todo mundo. E isso tem a ver com a tarefa que foi solicitada de todos vocês, para fazer uma tentativa de se juntar à equipe de membros da sociedade civil do seu país, que vai juntar e fazer a resposta oficial da sociedade civil, que vai ser entregue durante o fórum após a apresentação que é feita
pelo seu país. Então, esse é o ponto oficial mais direto para responder ao seu governo no contexto do fórum. Então, nós encorajamos todos vocês, os governos que estão apresentando esse relatório, nós encorajamos vocês a participar para que vocês tenham uma voz nessa resposta ou nessa pergunta que vai ser apresentada pela sociedade civil durante o fórum. Então, teve um formulário que a gente pediu para todo mundo completar. A cara do formulário é essa, e nós tivemos o prazo que estava nesse documento foi dia 1º de março, e eu tenho ideia de que ia ficar aberto bastante mais tempo do que isso. Então, se alguém ainda não completou esse formulário, ele ainda está disponível e a gente encoraja fortemente para vocês completarem esse formulário, porque realmente é uma oportunidade significativa e poderosa para vocês trazerem a sua perspectiva para dentro do processo oficial do fórum. Então, eu vou obter o link para esse formulário, vou colocar aqui na caixa de bate-papo agora mesmo, caso alguém queira abrir e ter o formulário prontinho na mão. Então, o link agora está na caixa de bate-papo. Você pode abrir. E quando a gente terminar a nossa sessão hoje, você pode ir diretamente lá para completar. E eu sei que havia algumas perguntas nesse formulário que a gente demorou para dizer qual a melhor forma de responder, porque algumas delas podem ser um pouco confusas para aqueles que não estão regularmente participando nas conferências das Nações Unidas. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer um check-in com todos vocês, para saber como é que está esse processo e perguntar se alguém já enviou o fórum, se alguém, o formulário, se alguém recebeu alguma resposta, se teve alguma atividade, alguma reunião, e também se vocês têm alguma pergunta ou se vocês estão tendo alguma dificuldade de preencher o formulário, ou se você não sabe responder uma pergunta específica, eu posso ajudar e orientar vocês enquanto nós estamos juntos nessa reunião. Então, lá, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa a dizer quanto a esse tema? José, prossiga, por favor. Muito obrigada mais uma vez por me dar o espaço para falar. Nós completamos esse questionário graças ao link que você mandou da última vez, então, muito obrigado, mas eu tenho um probleminha. Eu não sei se o problema é só o meu, mas eu não tive nenhuma resposta. Nós não tivemos
Então, a minha pergunta é qual a sua sugestão nesse caso? Eu tenho, eu preenchi isso antes do prazo, mas até agora nós não recebemos nenhuma reação. Então, nós estamos preocupados com isso. O que que você sugere? Bom, em primeiro lugar, parabéns de completar esse primeiro passo. Muito bom. Eu estou muito feliz, de saber que você pôde completar e enviar o formulário. Não é uma surpresa e acho que não é nenhuma causa de preocupação que você não respondeu, não recebeu nenhuma informação. O timeline do processo é um pouco diferente de ano para ano, então a gente nunca consegue garantir exatamente quando as equipes vão fazer com que as pessoas. Eu acho que cada equipe opera com seu timeline e depende principalmente na disponibilidade e também não é uma surpresa que você não ouviu nada. Eu não presumiria que alguma coisa deu errado. Hum, Provavelmente os organizadores ainda estão tentando recrutar mais participantes. Então, por isso que o formulário ainda está aberto e eu acho que ainda devem estar procurando mais membros e devem estar preparando a sua primeira reunião. Então, a gente espera que você saiba, ouça deles alguma coisa. Eu gostaria de dar uma agenda certinha para você, mas de um ano para outro, uma equipe para outra, a gente nunca sabe. Então, por favor, fique esperta na sua caixa postal e a caixa postal que você colocou no formulário. Eu tenho certeza que toda a comunicação dessas equipes vai acontecer nesse e-mail. Então, fique atento para receber uma mensagem e eu espero que alguma coisa aconteça nas próximas semanas. Eu não posso garantir, mas a boa notícia é que eu não me preocuparia ainda. Ainda é bem cedo no processo e verdadeiramente você só precisa finalizar isso antes do fórum em si. Então, nós ainda temos alguns meses antes do fórum em julho para a equipe poder fazer. Não se preocupe, provavelmente está tudo certo. Muito obrigada, Teresa, muito obrigada. Alguém tem alguma pergunta sobre se juntar à equipe do seu país? Sim, por favor, faça a sua pergunta. Eu sou da Noruega. Nós temos a mesma experiência que o Joseph. Nós preenchemos o formulário antes do dia 1º de março, mas não tivemos resposta nenhuma. Então, agora a Páscoa está acontecendo e a Noruega está fechando. Então, a gente vai ver. Bom, Helga, muito obrigada. É, eu estou muito feliz de saber que você pôde completar o formulário sem problemas e eu espero sinceramente que você receba uma resposta. Continue a monitorar e eu acho que vai chegar. Eu acho que vai chegar.
Alguém tem mais alguma pergunta? Pergunta sobre algum formulário? Eu sei que o formulário é longo, eu peço desculpas por isso. Sim, Milan, vamos lá. Bom, uma pergunta. Nós temos uma representação nas Nações Unidas, mas vai ser a mesma coisa para cada país? Porque diz 15 minutos, mas Cimeira, a organização vai fazer para o Brasil, para diferentes partes do mundo, metade desse tempo vai ser todo picado. Ah, entendi sua pergunta. Bom, o tempo de 10 a 15 minutos é para as apresentações dos governos em si. E a diferença do maior parte dos anos é 15 minutos se um governo está relatando pela primeira vez desde 2015, quando os ODCs foram adotados. E depois, se for a segunda, terceira, quarta vez, aí eles recebem apenas 10 minutos para falar. Agora, eu creio que é o caso que esse ano não tem nenhum país reportando pela primeira vez. Eu acho que todos vão ter esse tempo reduzido, mas fora isso, todo mundo é igual. Todos os países recebem o mesmo tempo, o mesmo quanto a sociedade civil não deve ser surpresa, porque as Nações Unidas são uma instituição de governos que nós temos menos tempo para falar e 10 minutos não é muito tempo. Como sociedade civil, a gente recebe 2 minutos para responder. Então, nesse tempo, um representante da sociedade civil vai compartilhar uma, uma afirmação, uma pergunta que vão apresentar em nome. Então, é difícil escolher uma área de foco e uma mensagem que pode ser compartilhado num tempo tão curto de tempo. E se a gente puder, claro que a gente gostaria de ter 1 hora para cada país. Infelizmente, as regras do fórum não nos permitem esse luxo. Então, a gente tenta ser parte dessas equipes para que pelo menos a gente possa ter a nossa voz no processo e que a gente consiga entrar nesse. Mas eu vou dizer uma coisa para você, uma coisa que eu sempre acho incrível em vários anos de participação desse processo é que muito poucas pessoas, muito poucos membros da sociedade civil conhecem esse processo e muitas vezes os membros da nossa delegação têm sido a maior parte das pessoas, porque eu acho porque a sociedade civil não conhece esse canal de contribuição. Então, enquanto pode parecer impossível, você pode estar achando que você está nessa batalha com milhares de pessoas tentando comparecer, mas na realidade o número das pessoas participando é bem pequeno. Então, a sua contribuição pode ser bastante significativa. Por isso que a gente encoraja tanto a cada um de vocês de tentarem lutar nisso, porque realmente é uma forma
poderosa de ter uma voz num espaço que não é fácil obter o acesso. Muito obrigado. Alguém tem outra pergunta para fazer, experiência para compartilhar? Vamos lá, pessoal. Ok. Não estou vendo nenhuma solicitação. Então vamos lá. Próxima pergunta para todos vocês é especificamente para aqueles poucos delegados no nosso grupo que estão entrando da região Ásia e Pacífico. E eu não sei quem está conosco hoje, se é que tem alguém, mas tem alguém da região Ásia-Pacífico que pôde engajar ou seguir o Fórum Regional para Desenvolvimento Sustentável para a região Ásia-Pacífico? E se sim, tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar desse fórum? Não estou vendo nenhuma mão levantada. Então, antes da gente prosseguir, eu quero lembrar a todos que, enquanto o Fórum Ásia-Pacífico já foi concluído, os registros de todo o fórum estão disponíveis no canal do YouTube para a comissão. Então, o link está nos nossos slides que eu vou compartilhar com vocês depois da nossa sessão de hoje. Aqui nós temos um lembrete dos dados, os dados dos fóruns para aqueles na América Latina e no Caribe. O seu fórum vai ser do dia 13 a 16 de abril. E depois, para vocês na Europa e na América do Norte, o fórum vai ser dia de 21 a 22 de abril. Para vocês que estão no oeste da Ásia, o fórum vai se sobrepor, vai ser do dia 21 ao 22 de abril. E depois, finalmente, o fórum para a África vai ser entre 8 a 14 de abril. Então, é um mês muito ocupado para toda a atividade que ajuda a preparar para o o Fórum Global em julho. Agora, cada um desses normalmente tem. Vocês podem seguir virtualmente quase todos vocês. As oportunidades são
ilimitadas. Eu tenho links nesse slide que eu vou compartilhar com vocês. E isso vai levar vocês diretamente aos diferentes sites, websites ou na mídia social, onde vocês podem seguir com algum tipo de reporte sobre os procedimentos desses fóruns. E quando quando nós nos juntarmos para o nosso próximo chamado em maio, nós vamos pedir para compartilhar qualquer reflexão que você possa ter desse fórum. Então, nós encorajamos você a tentar ver pelo menos uma sessão, seja uma sessão de painel, ou seja um debate aberto, ver alguma porção do fórum para a sua região, para obter um pouco do sabor, por assim dizer, o foco da conversa, as prioridades que estão surgindo e depois refletir conforme você pensa e perguntar para você mesmo onde que minha experiência está se alinhando com os relatórios e as perspectivas que estão sendo compartilhando. E, por outro lado, onde que a minha experiência está conflitando com os relatórios e as expectativas que estão sendo compartilhados. E depois uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre: o que que está faltando? O que que não está sendo dito? Quais as preocupações ou quais pessoas estão sendo negligenciadas nessa conversa? E essas três coisas são muito boas nessas reflexões que nós vamos ter. Então, nós podemos voltar para essas perguntas, podemos organizar o nosso pensamento, podemos apresentar as nossas perspectivas e os nossos insights junto com aquilo que está sendo compartilhado por outros. Alguém tem alguma pergunta sobre seguir, sobre o Fórum Regional? Para, como a gente não participa, eu sei que algumas das eh, vai ser um pouco diferente. Todos os países podem participar em um determinado ano. A participação é voluntária, então me surpreenderia muito se a gente vir o governo federal dos Estados Unidos participando nesse fórum regional. Mas como você bem apontou, pode haver participantes de governos estaduais ou de governos
que podem estar engajados com o processo. E isso talvez seja uma das vantagens de ter esses fóruns, regionais como parte da jornada, ou seja, um espaço onde as pessoas podem ter mais preocupações em comum. Isso cria mais espaços e oportunidades para relacionarem-se uns com os outros, para comparar experiência, fazer planos, mas isso também ajuda a capturar aquilo que a gente vê, porque todos os países podem estar envolvidos nesse fórum, se quiserem, todos os anos. Eles não precisam fazer isso só uma vez a cada 4 anos, como muitos fazem no nível global. Então, eu espero que isso tenha esclarecido e eu vou ficar muito feliz se eu vir qualquer nível de governo dos Estados Unidos participando nesse fórum regional. E também nós sempre apoiamos isso no movimento, na nosso princípio de subsidiariedade, reconhecendo que há muito valor nos cidadãos e no governo de todos os níveis, com desafios que podem ser globais de natureza, mas que são, são no nível local. Isso realça que cada um de nós tem alguma coisa para compartilhar e que quando a gente se junta, ajuda a reconhecer os padrões da nossa experiência, província para província, estado. E aí, quando a gente se junta em julho, a gente pode ver os padrões região a região. E é incrível quando você vê que esses desafios têm um padrão. Nós também podemos ver que as soluções também podem ter um padrão e a gente está numa companhia muito boa para fazer com que essas soluções aconteçam. Mesmo que a gente discuta as coisas mais desafiadoras da vida do nosso país, bom, isso realmente ajuda muito. Eu não ficaria surpresa, de descobrir que a Califórnia está participando. A Califórnia é maior do que muitos países, então pode haver uma representação. Alguém mais tem perguntas? Quer fazer algum comentário em relação ao participador, a participação do Fórum Regional de Desenvolvimento Sustentável para a sua região? Ótimo. Mais uma vez eu vou estar compartilhando os slides. Vocês vão ter todos os links para poder ir diretamente à página que vocês querem, para descobrir o conteúdo e ouvir alguma parte do fórum para sua região. E se você for muito entusiasta e você tem a bênção de ter tempo livre e você quer ver um fórum total, isso também é encorajado, mas a gente entende que as pessoas não têm abundância de tempo livre, todo mundo está inserindo esse programa com vidas muito lotadas de coisas. Então, se você
puder encontrar pelo menos uma hora para trabalhar nisso, isso vai ser maravilhoso, conforme a gente continua no nosso processo. O próximo tópico, agora nós estamos chegando, onde eu vou oferecer um pouco de input numa nova fonte de informação que vocês vão poder eh, trabalhar, além do desenvolvimento sustentável, é que cada um agora pode ver o relatório de progresso que foi criado e foi publicado pelas redes de sociedade civil no passado. E isso pode possibilitar com que vocês façam um estudo comparativo, por exemplo, como as coisas mudaram com o passar do tempo. Então, eu coletei aqui todos os relatórios que eu pude achar, de cada um dos seus países, que oferece algum tipo de progresso eh, sobre atingir os ODCs. Então, eu coloquei links para cada um desses eh, relatórios aqui nos slides, para vocês poderem ir diretamente a esses relatórios e, como vocês podem bem ver, muitos países temos pelo menos dois relatórios aqui. Para alguns países tem até mais relatórios diferentes. E claro que não temos nenhuma expectativa que vocês vão ler três ou quatro relatórios do passado, mas eu coloquei tudo aqui para que você tenha uma opção completa, um cardápio, por assim dizer. Eles estão organizados de acordo com o ano que foram publicados, que talvez possa ajudar você se você quer descobrir o mais jovem e você também pode ter um sentido de como a narrativa pode ter mudado com o passar do tempo, ou como o foco mudou com o passar do tempo. E o outro que eu quero confortar vocês, por assim dizer, conforme eu compartilho todos esses links, é que muitos desses relatórios, alguns são curtos, alguns são bem compridos, e nós não vamos querer que ninguém leia um relatório de centenas de páginas, mas isso está eh, sendo organizado com algum tema. Então, você pode achar o assunto que é de seu interesse, e aí você pode ir diretamente para essa sessão, e aí você pode ler e ver de acordo com o seu apetite. É uma forma bacana de melhorar a sua perspectiva sobre as formas que a sociedade civil trabalha com isso. Isso mostra como outros engajaram nesse processo no passado, e talvez isso proporcione insight sobre algum assunto de interesse para você, ou pode ser uma afirmação de muitas das expectativas e afirmações que você tem em você mesmo, mas de qualquer forma, a ideia é ser um complemento ao trabalho que a gente vai fazer um pouco mais tarde no nosso processo, que vai ser analisar o relatório
eh, por escrito que vai ser publicado por cada um dos seus governos. Então, a gente vai refletir nesses relatórios juntos, e isso vai ser um componente significativo das reflexões que a gente vai compartilhar quando a gente tem essa série de webinários que a gente chama de Laboratório SG em julho. Então, considere essa oportunidade como um primeiro exercício para obter um exercício dos seus membros da sociedade civil, de como entrar na conversa e como apresentar a sua perspectiva nesse progresso. Então, eu tenho alguns slides para mostrar para você, para mostrar onde você pode encontrar alguns desses. Principalmente esse banco de dados que vai mostrar para vocês todos os as afirmações VNR que foram apresentadas pela equipe VNR durante os fóruns do passado. Então, quando a gente estava falando sobre completar esse formulário para entrar na equipe e para ter input nesse, nessa afirmação que vai seguir esse relatório do seu governo. Então, esse é o banco de dados dessas afirmações. E isso também pode proporcionar uma forma muito rápida de obter um sentido dos comentários e das perguntas que foram apresentadas pela sociedade civil durante o fórum nos últimos anos. Então, todo país que você pode encontrar pelo menos uma afirmação da sociedade civil. Então, o link para essa página está aqui. E uma vez que você chegar nessa página, você precisa colocar o nome do seu país em inglês, porque o banco de dados só existe em inglês, infelizmente. As afirmações não são em inglês, mas a organização do banco de dados é em inglês. Então, você vai colocar esse nome e o que vai aparecer embaixo vai mostrar as afirmações em relação a esse país. E aí você pode clicar no botão ler, que vai aparecer aqui do lado do nome do país, e aí você pode visualizar todas as afirmações de 2 minutos da sociedade civil que responderam ao teu governo. E conforme você olha os relatórios, ou vocês podem voltar para essas perguntas de como isso se alinha com a sua experiência, como conflita com a sua experiência, e mais uma vez, o que que pode estar ausente, desculpe, quais são as lacunas naquilo que você está lendo. Quem gostaria de fazer alguma pergunta sobre a exploração dessas afirmações, disso tudo da sociedade civil? Quem gostaria de fazer algum comentário sobre tudo isso?
Eu gostaria de dizer que isso é muito bom, ter, é um preparo muito bom para entrar nesse trabalho, então estou super animada para explorar tudo isso. Muito obrigada. Bom, obrigada pelo seu entusiasmo. Eu vou dizer, se a ideia desse relatório intimida e não cabe para sua vida, eu vou pedir para você analisar o que aconteceu no ano passado, porque só demorou 2 minutos para ler, então só deve demorar. Então, se você está procurando uma forma rápida e eficiente de ver como que a sociedade civil tem falado isso vai ser uma forma muito rápido para obter esse insight. Então, eu encorajo muito todo mundo para realmente colocar isso no banco de dados para os membros da sociedade civil do seu país. E se você tiver tempo de analisar esses relatórios mais longos, então isso também vai ser muito bom. Tudo tem a capacidade de melhorar o seu insight, a sua experiência, mas nós vamos fazer aquilo que a gente pode fazer com o tempo e a energia que cada um de nós tem disponível. Nós vamos continuar para o nosso último input de hoje, que é uma coisa que eu já mencionei em outras sessões, mas nós vamos continuar expandindo em detalhe conforme a gente discute isso, que é olhar como que a gente vai participar no laboratório SDG, que vai ser na última semana de julho. Então, conforme eu falei mais cedo, esse laboratório SDG essencialmente é um projeto final, ou o que as pessoas podem chamar de. Vai ser uma somatória da sua experiência, o que você aprendeu, o que você contribuiu para esse processo de engajamento com o Fórum de Alto Nível Político. Então, a forma da gente organizar esse laboratório é que isso consiste de 5 webinários diferentes. Esses webinários acontecem em 5 dias da mesma semana e cada dia é dedicado a um dos ODCs, que é uma prioridade ou um tema para o fórum desse ano. Então, como um lembrete, esses SDGs são o objetivo número 6, 7, em energia moderna e sustentável. O número 9, industrialização sustentável, inovação. Então, esse objetivo nós vamos encurtar para os 3 I: infraestrutura, industrialização e inovação. O número 11 vai ser cidades sustentáveis e resilientes, e o 17, que são parcerias de tudo quanto é tipo que apoiam o, a conquista dos ODCs. Então, cada um de vocês está sendo convidado
para falar em pelo menos um desses webinários, e nesse tempo, o tempo que vai ser alocado para cada pessoa para falar vai depender exatamente de quantas pessoas que vão falar em cada uma dessas sessões. Então, nós vamos determinar isso conforme a gente chega mais perto do laboratório em si, mas eu quero convidar vocês todos a começar a pensar sobre qual desses objetivos você se sente mais interessada, qual que se alinha, qual que se relaciona melhor com o seu ministério, ou qual é o mais significativo em termos da sua experiência de vida no seu país, porque quando a gente se juntar em maio, nós vamos começar para as pessoas falarem quais são as suas preferências em termos de primeiro, qual sessão que você gostaria de falar. E nós vamos fazer o melhor para dar para todo mundo uma oportunidade para falar na sessão da sua primeira escolha, mas às vezes tem muitos participantes que querem falar na mesma sessão, e aí fica difícil. Tem situações onde a gente pode pedir para a pessoa falar na segunda escolha, mas tendo dito isso, nós sabemos que todos esses objetivos são muito interconectados. Então, por exemplo, se você está muito interessado, por exemplo, em falar sobre o assunto, alguma coisa relacionada com água e saneamento, e essa sessão está muito cheia, você pode falar na sessão dedicada a cidades sustentáveis, e você vai ser muito bem-vinda para falar sobre água e a área sanitária também. A gente sabe que muitas realidades e muitos projetos não estão só num objetivo sustentável. Existe muita mistura, muita interconexão. Então, nós não temos nenhum problema apresentando isso nessa complexidade grande, e ilustrar as formas ou os aspectos desse desenvolvimento sustentado, estável, que é conectado e interdependente. Então, o chamado agora para todos vocês para preparar para esse laboratório é tentar pensar, talvez você já até saiba quais são as suas preferências, mas se você quiser refletir um pouco mais, nós podemos pensar quais desses que seriam a sua preferência para falar durante o laboratório SDG. E quando nós nos juntarmos em maio, nós vamos solicitar as pessoas para declarar a sua preferência, para que a gente possa organizar as pessoas que vão falar, e nós podemos fazer com que todo mundo saiba quanto tempo tem para falar, e aí todo mundo também vai ter tempo para se preparar antes daquela última semana em julho. E uma última coisa, se você já tem um sentido claro daquilo que você quer falar, então você também pode pensar, por exemplo, em exemplos específicos de projetos ou apostolados que você sabe que se relacionam com esse objetivo, que são parte do seu trabalho ou são trabalho da congregação do seu país.
Com certeza, nas sessões futuras, eu vou oferecer mais detalhes de como você pode estruturar os seus comentários em qualquer objetivo que você está falando. Então, não vou comunicar tudo isso agora, mas alguém tem alguma pergunta sobre a estrutura básica do laboratório ou sobre as perguntas de refletir qual sessão você gostaria de fazer parte? Perfeito. Nós vamos estar discutindo o design e todos os detalhes desse programa conforme a gente chega mais perto. Então, se vocês tiverem perguntas sobre como fazer uma apresentação, o que que deve incluir, o que que não deve incluir, com certeza a gente vai discutir tudo isso durante uma sessão futura. Mas por agora é pensar qual sessão você estaria mais interessada em contribuir. Então, a única coisa que nós ainda precisamos fazer hoje é uma revisão dos próximos passos entre agora e o nosso próximo chamado, que vai ser no dia 15 de maio. Então, para vocês que ainda não fizeram a tentativa de entrar em contato com uma rede da sociedade civil que está monitorando os ODCs do seu país, nós encorajamos você a fazer essa tentativa e continuar com esforços. Para vocês que já fizeram o contato, por favor, mantenham a comunicação e nós estamos muito animados para aprender como esse processo, esse relacionamento vai se desenrolar durante os próximos meses. Para qualquer pessoa que ainda não fez, por favor, complete o formulário para participar da equipe para o seu país, porque esse é o que vai fazer a afirmação para seguir a apresentação do seu governo durante o fórum. E eu vou compartilhar isso com vocês. Vai estar nos slides, muitas vezes está na caixa de bate-papo agora. Então, se você tiver alguma dificuldade, eu vou ajudar vocês a completar esse trabalho e depois também começar a pensar em ideias sobre qual seção do laboratório você gostaria de ser um palestrante e um contribuinte, e para aqueles, ou para todas as regiões, ver e seguir algum segmento, algumas sessões do seu fórum regional de desenvolvimento sustentável, mesmo se for meia hora, alguma coisa assim. E mais uma vez, aqui estão todos os links que você precisa para acessar esse fórum. E aí, em preparação, mais uma vez, para o nosso chamado, dia 15 de maio. Para a maior parte das pessoas, vai ser no mesmo horário que hoje, mas eu sei que na Europa o relógio vai estar mudando nos próximos dias, então lembre que para você na Europa, o tempo, o horário desse chamado vai mudar. Então,
vai ser 1 hora mais tarde do que hoje. Para o resto, vai ser igual a hoje. E para preparar para esse chamado, nós vamos mandar alguns e-mails, nós vamos compartilhar todos os slides da sessão de hoje, nós também vamos compartilhar o registro aqui para o nosso próximo chamado. E eu sei que eu estou atrasada com isso, mas eu ainda estou planejando juntar vocês em grupos regionais para uma reunião, uma sessão só para a gente se apresentar para outros na mesma região, de uma forma menos formal. Então, eu vou mandar e-mails para tentar achar um bom dia para cada região se juntar como um grupo pequeno e nos apresentarmos umas às outras e aprender um pouco mais sobre nós num nível pessoal. Então, se tem perguntas ou problemas ou desafios que aparecem entre agora e o dia 15 de maio, por favor, estejam em contato comigo. Vocês podem falar comigo respondendo os e-mails que eu mando para vocês, ou no contexto do nosso grupo de WhatsApp. E eu acho que agora eu adicionei todo mundo que tem um número ativo de WhatsApp, ou eu mandei um convite. Então, se você estiver no WhatsApp, mas você não foi adicionado, ou você não recebeu um convite, por favor, se comunique comigo e eu vou continuar a tentar resolver esse assunto, porque é uma forma, muito boa de compartilhar lembretes, links importantes conforme a gente continua nessa jornada juntos. Alguém tem alguma pergunta final que gostaria de fazer? Alguém quer compartilhar mais alguma coisa nos nossos minutos finais? É, é, o que você pediu para a gente preencher, como é que funciona? Bom, o fórum para entrar nesse time é para você como indivíduo, é a sua forma de entrar pessoalmente, se juntar a um grupo pequeno de indivíduos, alguns vão vir de organizações acreditadas, outras vêm de organizações que não têm nada nas Nações Unidas, mas é um grupo pequeno de indivíduos que vão fazer essa afirmação. Então, não importa qual organização que você está conectado, se você quer participar pessoalmente na equipe VNR para o seu país, aí você vai precisar preencher esse formulário para você. Você conseguiu entender, Anthony? Sim, perfeito. Muito obrigada. Bom, caso alguém tenha se juntado ao chamado depois, eu vou eh, compartilhar esse link na caixa de bate-papo. Então, esse é o formulário para participar para o seu país na equipe VNR. E se tiver mais alguma coisa que você puder completar para o programa hoje, eu vou pedir para você fazer essa tarefa que eu estou pedindo agora, porque nós não sabemos por quantos dias esse formulário vai estar aberto e aceitando respostas. E realmente a gente não quer que você perca a oportunidade de ser um membro dessa equipe para o seu país.
Realmente é uma experiência, uma abordagem válida. Bom, alguém tem mais alguma coisa que gostaria de falar? Algum comentário importante? Muito que bem. Bom, eu gostaria então de agradecer todo mundo por tirar esse tempo para a gente continuar nesse processo. Obrigada por todo o trabalho, por todos os esforços que vocês têm feito nos últimos meses. Alguns vocês compartilharam conosco e eu aprecio todo o entusiasmo e toda a paixão com a qual vocês trazem para a tua participação e seu engajamento e para analisar o projeto dos ODCs e, eventualmente, comunicar algumas das formas que você e a sua congregação estão contribuindo para os ODCs. E eu estou, muito animada para ver vocês no dia 15 de maio e também em chamados regionais entre essa data e agora. E se vocês precisarem de mim ou tiverem perguntas, por favor, entrem em contato por e-mail. Nós estamos aqui para acompanhar vocês no processo e nós realmente queremos apoiar vocês para fazerem as maiores contribuições que vocês puderem, porque a gente sabe que vocês têm experiências e insights valiosos para compartilhar. Então, muito obrigada, Jéssica e Vivian, a nossa equipe maravilhosa de intérpretes. E eu estou muito animada para ver todos vocês em breve. A vocês que escutam em português, muito obrigada. Espero que tenha conseguido transmitir a mensagem. Meu nome é Vivian e até a próxima. Um bom dia para vocês, brasileiras e brasileiros. Good. Thank you. Thank you, Teresa. Thank you. Merci, Merci merci beaucoup, beaucoup. Teresa. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci, Conrad, Joseph. Oui, merci, Père Juan. Merci, Merci thank pour you cette so much. opportunité. Obrigada. Gracias. Tchau. Merci. Jean Paul, Gilbert. Thank you.